Atitudes que não deve tolerar de ninguém. Tenho certeza de que, em algum momento da vida, você já tolerou demais. Alguém passou do limite, te tratou mal e te fez se sentir pequeno, e mesmo assim, você engoliu. Talvez por amor, medo ou porque te fizeram acreditar que merecia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem atitudes que você não pode, não deve e não precisa aceitar de ninguém. Esse vídeo é para você que já se doou, se calou e se anulou demais. É para te mostrar as atitudes que você nunca mais deve aceitar de ninguém, nem de quem diz que te ama. Preparado para tomar as rédeas da sua vida? Então vem comigo. Primeira atitude que não deve tolerar: intromissão na sua vida pessoal. Sabe aquela pessoa que quer saber tudo o que você faz, onde está, com quem anda, o que conversou e até o que pensou? Pois é, você não tem a obrigação de dar satisfações para esse tipo de gente. No começo, elas dizem que estão cuidando de você, muitas vezes dizendo que estão preocupadas ou que querem te proteger. No entanto, existe uma grande diferença entre o cuidado e a intromissão. Se você não colocar limites, pode ser engolido por alguém que quer controlar até seus pensamentos. Você tem o direito de ter espaços que são só seus, de manter suas conversas privadas ou fazer o que bem entender sem dar satisfações para intrometidos. Relacionamentos saudáveis não são aqueles onde tudo é compartilhado, mas onde tudo é respeitado. Quando alguém se mete em tudo, opina em tudo, fiscaliza tudo, como se tivesse o direito de acessar cada parte da sua vida, você precisa parar e se perguntar: isso é amor ou é posse? Porque quem ama respeita seus limites. Quem ama sabe que até no amor existe um território chamado individualidade, onde só você pode entrar. Se alguém invade esse espaço o tempo inteiro, o problema não é você. O problema é o desrespeito que essa pessoa insiste em camuflar de afeto. Portanto, não aceite menos do que o respeito. Segunda atitude: tem vergonha de você em público. Perceber que alguém sente vergonha de você em público é muito constrangedor e doloroso. E talvez você já tenha sentido isso. Sabe como? Quando a pessoa muda o tom de voz perto de alguém. Quando te corrige na frente dos outros ou te ignora no meio de uma roda de amigos. Isso é muito comum em relações amorosas, onde um dos parceiros tenta parecer solteiro diante de gente que considera importante. Sinceramente, ninguém deveria estar ao seu lado só quando não tem plateia. O verdadeiro valor de uma relação, seja amorosa, familiar ou de amizade, se revela na frente dos outros. É ali, na exposição, que a pessoa demonstra se tem orgulho de você ou prefere te esconder. E quem esconde diminui e humilha, demonstrando que não ama de verdade. Você não precisa mudar para se encaixar em ambientes ou para agradar pessoas. Você tem seu jeito de falar, de rir, de se vestir e de viver. E quem anda com você precisa, no mínimo, respeitar isso. Se a pessoa sente vergonha de quem você é, o problema não está em você. Está nela e na insegurança que tenta disfarçar às suas custas. Terceira, comparações com outras pessoas. Poucas coisas são tão cruéis quanto ser constantemente comparado com os outros. E talvez você já passou por isso quando alguém olhou para você e disse: por que você não é como fulano? Ciclano faz melhor do que você. No começo, isso dá a impressão de ser apenas uma observação. Mas aos poucos, essas comparações começam a corroer por dentro, te conduzindo a se sentir insuficiente. De repente, você começa a se moldar para agradar, se cala para não errar e até se veste conforme o que a pessoa diz ser adequado. Quando se dá conta, deixou de ser você para tentar se encaixar na expectativa de alguém que só enxerga valor no que está fora. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha dito antes. Você não nasceu para ser cópia de ninguém. E quem te compara o tempo inteiro, na verdade, não te valoriza. Porque quem ama vê o que há de único em você. Portanto, ninguém tem o direito de te colocar lado a lado com ninguém. Afinal, você é um ser humano único, com opiniões, gosto e maneira de agir únicas. Por isso, não aceite ser medido pela régua dos outros. Quarta atitude: controle sobre suas escolhas. Quem tenta controlar suas escolhas aos poucos começa a controlar sua vida. E às vezes, isso acontece tão devagar que você nem percebe. Primeiro, é uma crítica sobre o que você veste. Depois,
um comentário inocente sobre suas amizades. E de repente, a pessoa está dizendo o que você deve estudar, onde deve trabalhar e com quem deve andar, até que você começa a pedir permissão para viver, e viver pedindo permissão cansa. Se você já sentiu que tudo o que decide é errado, que precisa pensar 2 vezes antes de tomar uma atitude, porque sabe que alguém vai te julgar, te manipular ou te punir, significa que está na mão de alguém. E deixe-me dizer algo, isso não é cuidado, é domínio emocional, e você não precisa tolerar isso. Você tem o direito de fazer as próprias escolhas, de errar e decidir o que é melhor para você, porque no fim das contas, quem vive com as consequências das suas decisões é você, não os outros. 5ª atitude que jamais deve tolerar: indiferença diante da sua dor. Existem feridas que não sangram por fora, mas doem como se rasgassem por dentro. E nessas horas, tudo o que a gente precisa é de alguém que se importe, que diga com palavras ou gestos que está do nosso lado. Talvez você já desabafou com alguém e a pessoa simplesmente mudou de assunto, ou quem sabe chorou e ela fingiu que não viu. Pior do que isso, você pediu ajuda e ela te acusou de ser fraco, dramático ou intenso demais. E aí, de tanto ser ignorado, você aprendeu a se calar, a sorrir por fora, mesmo estando despedaçado por dentro, porque quem devia te ajudar virou as costas. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez você precisa ouvir. Sua dor não precisa ser grande para ser respeitada. Ela não precisa ser compreendida por todo mundo, mas precisa ser acolhida por quem diz que se importa com você. Pessoas que são indiferentes à sua dor, que ignoram o que te machuca ou que tratam seus sentimentos como exagero, não estão prontas para estar ao seu lado. Porque quem realmente se importa não precisa entender a sua dor, só precisa estar presente. Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas atitudes você já enfrentou e decidiu não tolerar mais? Eu leio tudo e respondo sempre que posso. E se esse conteúdo falou com você, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado pela sua audiência, te espero no próximo vídeo.